noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre assistência de enfermagem a pacientes portadores aí de algumas doenças infecciosas. Toda doença infecciosa é uma doença transmissível, seja por uma bactéria, por um vírus, tá bem? Como que se dá o controle dessas doenças? Primeiro passo, pessoal, isolamento. Quando vocês forem fazer estágio na clínica médica, vocês vão ver que na ala da clínica médica tem alguns quartos, né, alguns apartamentos que são destinados a esse isolamento, né? Para que se isola a pessoa? Para poder evitar esse contágio, né? O isolamento ele tem uma série de características aí para poder funcionar de forma correta. No estágio, vocês vão ver lá uma placa na porta escrito isolamento. Então, vocês não devem entrar se não tiver autorização, tá? O Ministério da Saúde, ele recomenda aí que a cada 40 leitos, 25% desses leitos, eles devem ser destinados a pacientes para ficar em isolamento, tá? Bom, quais são as características do isolamento? Primeiro, ele é constituído aí por um quarto privativo, com identificação na porta, né, que eu acabei de falar para vocês, que vai ter ali precaução ou isolamento mesmo. Tem que possuir uma antessala com lavatório, armário e equipamentos privativos. O que vem a ser esses equipamentos? Termômetro, aparelho de verificar pressão, né? Tanto o esteto quanto o esfigmomanômetro, ele tem que ser somente utilizado nesse paciente. Então, o hospital ele vai disponibilizar. No HGP, que é onde a gente faz o estágio, lá não tem antessala, né? Mas tem o quarto privativo aí com todas essas características, que é o armário, os equipamentos privativos lá, o HGP, ele disponibiliza para o paciente, tá? E tem também aí o lavatório. Contar com o mínimo de mobiliário possível, que é mesa, cadeira, então lá tem o mínimo. Esse armário, ele já é planejado aí na parede, né? O lavatório também. Para quem conhece aqui o hospital, tem uma mesinha de cabeceira de ferro que serve também para poder fazer as refeições. E uma cadeira de fios, que o pessoal chama de cadeira de macarrão, para o acompanhante. Normalmente, o paciente de isolamento, ele não tem acompanhante, né? Para poder justamente evitar a proliferação aí desses agentes infecciosos. E a equipe, ela tem que estar treinada, né, gente? Para poder atender esse paciente. Como que seria esse treinamento? Usar luva, máscara, gorros, propés, por cima do jaleco, usar aí o capote, aquele tipo um jaleco descartável também para poder evitar aí essa contaminação. Saiu ali do quarto do paciente, né, aferiu os sinais vitais, administrou a medicação, então retira todo esse material descartável, joga no lixo, tá? Nós temos aí alguns tipos de isolamento, tá? Quais são o primeiro? Isolamento total ou rigoroso. No nosso material eu coloquei para vocês uma foto para poder definir direitinho aí para vocês verem como que o técnico ele tem que se portar diante desse isolamento total ou rigoroso. Esse isolamento ele serve para casos de doenças altamente contagiosas e que requerem cuidado completo. Um bom exemplo, aliás, um ótimo exemplo que eu posso dar para vocês é o coronavírus, né? Se vocês jogarem aí na internet o tipo de roupa que os profissionais de saúde usam para atender o paciente no hospital, vocês verão que aproxima-se muito dessa que eu coloquei a foto aí no material, tá? Isolamento respiratório é utilizado aí em casos de doenças de transmissão aérea. Um exemplo dessa doença aí pode ser tuberculose, né? O paciente ele não tá ali tossindo, então não vai haver aí uma transmissão aérea, né, respiratória. Então, a principal proteção aí é o uso de máscaras descartáveis, tá bom?
Temos também o isolamento entérico ou precauções entéricas. Geralmente esse tipo de isolamento, ele é utilizado aí em casos de diarreias, tá? Então é obrigatório o uso de luvas, avental, tudo descartável, tá, gente? E temos o isolamento reverso ou protetor. Esses 3 tipos de isolamento que eu acabei de falar para vocês é para proteger o profissional da saúde, não é isso? E o isolamento reverso ou protetor, ele é o contrário, é para proteger o paciente. Uma doença bem peculiar, que eu vou utilizar de exemplo para vocês, é o HIV. O paciente ele não tem que estar protegido para poder não pegar outros tipos de doença para poder agravar o HIV, a doença da AIDS. Então, é exatamente isso. Esses 3 isolamentos, reverso ou protetor, isolamento total e o isolamento entérico, são para proteger o profissional de saúde. E o isolamento reverso ou protetor é para proteger o paciente, ok? Entendido essa parte?